Meus irmãos e irmãs, que Jesus, o divino médico de nossas almas enfermas, nos ilumine sempre. Que na noite de hoje nós possamos falar para todos, para todas, mas principalmente aos corações que sofrem. Eu gostaria de iniciar relatando um fato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. E eu vou pedir a vocês uma coisa, que guardem esse segredo. Eu posso contar com vocês para isso? E eu falo isso brincando, porque esse fato aconteceu há pouco mais de 5 anos e eu nunca mais esqueci. Eu havia sido convidado para ir a uma casa espírita, e nessa casa espírita eu fiz a palestra. Depois da palestra eu saí. Quando eu saí, eu pensei comigo, meu Deus, eu espero que nesta casa eles não me convidem mais. Tem casas espíritas, a maioria das casas espíritas que eu vou, a grande parte, é um prazer inestimável, a oportunidade do trabalho. Estar aqui no Jefa é como um combustível, é como me abastecer para ir em outras casas. Hoje à tarde eu estive em uma casa espírita em Olinda e eu confesso a vocês, eu saí de lá, estou aqui, daqui ainda iria para outro lugar se tivesse. Mas tem casas e casas. E existe uma ou outra que a gente vai e às vezes sente um desconforto. E isso aconteceu comigo há uns anos atrás. E aí quando saí, eu tive esse pensamento. E eu reconheço que não foi um pensamento correto. Eu fui para casa, eu disse, meu Deus, tomara que não me liguem. E 1 mês ou 2 depois ligaram. Josué, nós gostaríamos de agendar uma nova data. Eu disse, tudo bem, vamos agendar. E nós agendamos. Quando chegou na semana do tema, eu gripei. Peguei uma gripe. Aí eu olhei para o céu, simbolicamente, disse, está vendo, Senhor? Não é culpa minha. Eu até ia, mas estou gripado. Aí eu vou para lá espalhar vírus da gripe. Às vezes nós somos engraçados, porque parece que Deus é fácil enganar. Eu tenho um amigo que ele tem um menino de 5 anos. Aí todas as vezes que eu chego na casa dele, ele coloca uma máscara de monstro. Um menininho de 5 anos coloca uma máscara de monstro e ele fica nos assustando e a gente precisa se assustar. Se a gente não se assustar, o pai fica com raiva. Aí a gente se assusta para o pai não se chatear. E aí a criancinha fica feliz porque ele acredita que nos assustou. Às vezes nós achamos que é fácil enganar a Deus do jeito que a criança pensou que nos enganaria. E aí, na semana da palestra, eu disse, meu Deus, eu estou gripado, eu nem vou poder ir. Naquela noite, eu fui dormir. E aí, ao dormir, eu me vi em um local no mundo espiritual com a nitidez que eu estou vendo vocês. Raramente eu lembro dos meus sonhos, raramente. Mas com a nitidez que eu vejo vocês, eu me vi num local, as luzes estavam apagadas, era como se eu estivesse numa cidade pequena, com aquele calçamento de paralelepípedos, e as calçadas eram estreitas. E os terraços das casas eram prolongados e tinha uma grade em cada casa. E eu vi que estava tudo escuro, eu olhava para as casas e eu via pessoas com aparências animalescas, como se quisessem sair para me morder. E eu olhava de um lado e do outro, era assim. De repente, eu saí daquele local e fui para um outro local, que eu prefiro nem falar para vocês do que eu vi lá. Eu prefiro não falar. E aí eu despertei no meu quarto, estava eu, a minha esposa e a minha mãe, que tem o bem de Alzheimer há 10 anos. Eu nunca chamo mal de Alzheimer. O bem de Alzheimer. E aí ela estava conosco, quando voltei para o meu corpo, eu fiquei olhando para onde eu estava e eu fiquei pensando, onde é que eu estou? Era como se eu tivesse perdido a localização. E nesse momento, quando chegou onde eu estava, disse, não, estou no meu quarto.
eu olhei para a minha janela, eu durmo ao lado de uma janela, e eu fiquei pensando, meu Deus, essa janela dá para onde? Ou ela dá para a rua, ou ela dá para a garagem, ou ela dá para os fundos do apartamento, eu não sabia. Eu ainda não estava situado. Depois de alguns minutos aí eu me situei e ouvi uma voz distante que disse para mim, não vá não, que é isso que lhe espera. Eu disse, meu Deus, fiquei bom da gripe. Foi a melhor medicação que eu já tomei. Acordei com uma disposição. Sabe por quê? Porque todos nós somos espíritos muito endividados. Nós reencarnamos com um compromisso do trabalho. Provavelmente, diante de tantos erros, nos arrependemos e recebemos a oportunidade da reencarnação e do trabalho a serviço de Jesus. Mesmo com tantas imperfeições e limitações, nós não podemos escolher aonde vamos trabalhar. E aí, depois desse dia, eu falei comigo, meu Deus, aonde quer que me chame eu vou. Porque nós precisamos abrir mão em nossas vidas de dois adversários perigosíssimos na nossa trajetória aqui no planeta. O orgulho e a vaidade. Às vezes nós nem percebemos o quanto somos orgulhosos e vaidosos. Principalmente na tribuna. Principalmente na tribuna. Eu tenho muitos amigos que trabalham na tribuna e muitos não querem pegar uma vassoura para varrer na casa espírita. E aí nós ficamos observando, meu Deus do céu, como é complexo não compreender o nosso âmago e não nos analisarmos a nós mesmos. Todas as vezes que nós falamos e estudamos o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos a complexidade do processo. Existe uma parábola lá no Evangelho de Jesus, que é a parábola da mulher adúltera. Vocês conhecem? Muitos pensam que aquela mulher adúltera da parábola foi Maria de Magdala. Não foi. Quem colocou ela como Maria de Magdala foi o Papa Gregório, numa interpretação própria. Mas ela não foi Maria de Magdala. Mas aquela mulher adúltera da parábola, ela não tem nome. Nós não sabemos o nome dela. Mas quando eu vejo a parábola, eu me coloco, ora no lugar da mulher adúltera, ora no lugar daqueles que querem agredi-la com uma pedra, com as pedradas. E a parábola nos conta Jesus, a parábola nos conta Lucas, aliás, que aquela mulher havia sido levada para ali porque ela havia sido flagrada em quê? Em adultério. E ela estava ali para ser apedrejada. E os fariseus hipócritas, para tentar Jesus, em uma resposta mal colocada do mestre, colocá-lo numa situação difícil, se aproxima dele e diz: essa mulher foi flagrada em adultério. Reza a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada até a morte. Muitos imaginam que quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, Jesus veio para corroborar a lei mosaica. Não, Jesus veio para corroborar os 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés através do fenômeno da escrita direta. Está lá no livro dos médiuns, que nós precisamos tanto estudar. Os 10 mandamentos, que são verdadeiramente mensagens de Deus para nós. Mas não a lei mosaica, que foi importante para um período, mas que não se aplicava mais naquele momento. E aí Jesus olha, e alguns tradutores da Bíblia falam que foi cortada da Bíblia uma passagem de Jesus que incomodaria a muitos, em que ele diz: essa mulher foi flagrada em adultério. Cadê o homem que adulterava com ela? Porque por trás de toda mulher adúltera, quantos adúlteros? E por que nós sabemos que seria um homem? Porque se fosse outra mulher, estava ali também para ser apedrejada. Mas os fariseus, hipócritas da época, só levaram a mulher. Até parece que nós estamos observando os momentos de hoje. Porque só a mulher era responsável pelo processo do adultério. E estava ela ali diante de Jesus, e Jesus pergunta, mas cadê o homem? Eu lembrei que alguns anos atrás, quando eu trabalhei
com atendimento fraterno no interior, quando eu morei na cidade de Palmares, e eu recebi uma pessoa que veio conversar comigo, e era um rapaz que vendia o corpo. E quando nós falamos vender o corpo e a alma. Você nunca vende só um produto, você vende o corpo e a alma. E aí ele conversava comigo e falava, eu não queria viver assim. Eu luto para hoje parar. Depois de tantos anos na prostituição, ele se envolvia com homens e mulheres, porque ele se vendia. Mas ele tinha uma preferência pelos homens. Eram vários. E ele disse, olha, eu quero parar de me vender. Eu quero assumir um relacionamento coerente, uma única pessoa. Mas aqueles homens machistas, de bigodão, muitos defensores da família e dos bons costumes, não me deixam quieto. Ficam me ligando, ficam marcando. E quando é que nós vamos nos encontrar? E eu fiz o atendimento fraterno dele, eu fiquei ouvindo, e nós conversamos. E em dado momento ele falou para mim, disse, olha, eu estou lutando e quero lutar para superar esse processo. Mas às vezes esses fariseus que nós encontramos tanto por aí, porque se nós procurarmos, nós vamos achar em algumas avenidas da cidade, pessoas que estão ali, naquele processo que alguns chamam de vida fácil, nós chamamos de vida difícil. E se encontram naquela situação, nós não vamos julgar o porquê da situação. Mas eu conversei com esse rapaz e disse, por que você não se liberta dessas pessoas? Na época, fazendo uma conta rasa, ele me disse assim, eu cobro R$100. R$100 por uma hora. E aí, quando ele disse que lutou para deixar um desses homens, machões, casados, ligou para ele e disse, eu pago o triplo da tua hora. Na primeira vez ele disse que cedeu. Por algumas vezes ele cedeu, até que chegou em um momento em que ele disse para mim, a partir de hoje eu não cedo mais. Porque o último que estava insistindo começou a me ligar e eu disse para ele, se você não parar, vou procurar sua esposa e vou falar para ela. Aí ele disse, você quer acabar com a minha vida? Você quer acabar com a minha família? Ele disse, então pare de me ligar. Nunca mais ele ligou. E aí nós ficamos observando e julgando aqueles que são flagrados. Mas por trás de toda adúltera, por trás de todo adúltero, tem uma penca de pessoas envolvidas nesse processo, que muitas vezes não aparecem. Fica mais fácil para alguns apontarem um dedo para esse ou para aquele. Por isso que nesse caso da mulher adúltera, ela se encontrava ali profundamente envergonhada. Ela não disse, eu sou inocente. Jesus olha para ela e pergunta, cadê o adúltero? Cadê o par? Cadê o outro? Ele ali não estava. Jesus escrevia e em dado momento, como eles insistissem, Jesus olha para a turba e diz, aquela frase famosa, aquele que não tiver errado ou pecado, que atire o quê? A primeira pedra. Muitos daqueles homens que estavam ali para tirar pedra nela, já tinham se envolvido com ela. Provavelmente. Todos vão saindo. Mas Jesus não a isenta do processo da reparação. Jesus só olha para ela e diz a ela que vá e não erres mais. Vá e não erres mais. E ela consta na literatura espírita que profundamente arrependida pelos seus erros, começa ali o processo de transformação de sua vida. Porque nós, dentro da casa espírita, às vezes nos estudos que desenvolvemos, nós não compreendemos o processo da complexidade do Evangelho. E analisamos o Evangelho literalmente. Para que vocês tenham uma ideia, quando você vai estudar a ressurreição, você vai lembrar que morrer para Jesus é diferente de morrer para nós. Tanto que na parábola do filho pródigo, tem um momento em que Jesus diz assim, esse filho estava morto e hoje renasceu. Então, para Jesus, o filho que estava morto na história da parábola do filho pródigo, estava morto, mas não era morto fisicamente, e hoje renasceu. Esse é o processo de interpretação de Jesus
da ressurreição. Mas nós que estudamos tão pouco, às vezes confundimos, e confundimos mesmo, provas e expiações, expiação e provas, arrependimento. É como eu costumo sempre brincar. Nós encontramos aí muito cristianismo, muitas vezes sem Jesus. O que é cristão sem Jesus? Os nazistas, eles ovacionavam Jesus, mas eles não tinham Jesus no coração. E por que eles ovacionavam Jesus? Porque eles queriam perseguir os judeus. Então Jesus havia sido crucificado pelos judeus, pelos hebreus. E os nazistas eram cristãos verdadeiramente? A Ku Klux Klan, aquela instituição que perseguia negros e judeus e imigrantes, também ovacionavam Jesus. Mas eles eram cristãos verdadeiros? Então nós vamos perceber que existe cristãos sem Jesus. Assim como existe espíritas sem Jesus e Kardec. Sem Jesus e Kardec. Eu costumo brincar que eu tenho um amigo que ele diz que é espírita. Eu digo que ele é uma mistura de espiritólico com espiritante. Espiritólico é espírita com católico, espiritante é espírita com protestante. Por quê? Porque pela manhã eu tenho nada contra quem vai à missa. Eu não tenho nada contra. Mas eu brinco com ele porque pela manhã ele vai à missa. À noite, porque a casa espírita que ele frequenta é à noite, ele vai à casa espírita. E se ele estiver passando por uma dificuldade maior, vai para o terreiro para abrir ele diz que é para abrir as portas. E se tiver uma cartomante na esquina, ele aproveita e vai lá também, para que ela possa ler a mão dele. É uma mistura de tudo. Isso é espírita. Não conhece Kardec? Nós precisamos nos envolver com o estudo da codificação. Temos nos observado cada vez mais distante da doutrina dos espíritos. Nesse sonho que eu tive, alguns anos atrás, nós vamos entender como é o projeto de vida do mundo espiritual para nós. Porque eu sempre uso, às vezes, uma colocação na casa espírita que foi uma orientação espiritual que eu recebi. E a orientação de usar sempre uma frase do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. Melhor entrar na vida sem o olho do que entrar com o olho e perder a alma. É uma passagem de Jesus. Vocês conhecem essa passagem? Conhecem, não é isso? E daí Jesus dá o exemplo com o olho, dá o exemplo com o pé, Jesus dá o exemplo com a mão. Essa passagem, ela só se torna clara à luz da doutrina espírita. Sem espiritismo, como é que você entende essa passagem? Você acha que Jesus está pedindo para você arrancar o olho? Cortar sua mão ou o pé? Claro que não. Mas quando você traz a luz da doutrina espírita, a passagem fica assim: se teu olho for motivo de escândalo, arranca, joga fora. Melhor entrar na vida, melhor reencarnar sem o olho, do que reencarnar com o olho e perder a alma. É como se Jesus estivesse falando assim: há pessoas que usam o olho ou os olhos para ver o que não deveriam ver, os ouvidos para escutar o que não deveriam escutar, e a língua para falar o que não deveria falar. Quando nós usamos mal o que nós recebemos, nós muitas vezes precisamos passar pelo processo do arrependimento e da expiação, da perda desses sentidos em alguma proporção na vida. Vejam vocês como o Espiritismo, ele traz uma luz em uma passagem que sem ele nós não teríamos uma compreensão completa. Quando eu cheguei nessa casa espírita que eu falei para vocês que eu não queria ir, nessa casa da história, eu usei essa passagem. Quando eu termino de falar que eu vou saindo, vai chegando um senhor para mim. Aí ele vem chegando, se arrastando. Aí ele diz assim: meu filho. E ele olhava para mim, mas era como se ele não me olhasse. Aí depois ele diz: olha, eu sou cego de um olho e do outro eu só enxergo 2%. Praticamente nada. E ele disse: olha, eu até hoje não havia compreendido o porquê de eu ter nascido dessa forma. Nada me esclarecia, mas essa colocação no Evangelho de Jesus traz uma luz que eu não tinha.
Aí, quando eu saí daquela casa, eu fiquei pensando, como o mundo espiritual trabalha? Nós não somos indispensáveis ao trabalho do mundo espiritual. Ninguém é indispensável ao trabalho do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual trabalha com planejamento. E nesse planejamento que o mundo espiritual tem, se encaixa esses processos. O que eu imaginei? Eu ia falar naquela casa. Era importante que eu estivesse lá. E era importante porque aquele senhor, ele estava indo para lá, estava se planejando para lá, e ele precisava escutar alguma coisa que trouxesse luz àquele momento tão difícil que ele vivia. E embora todos nós saibamos o quanto nós somos imperfeitos, nós precisamos compreender a nossa condição de instrumento do mundo espiritual. É nessa condição de instrumento do mundo espiritual que nós compreendemos através do estudo, através do envolvimento com o trabalho, com o sentimento, com o coração. Às vezes nós chegamos na casa espírita e nós percebemos o porquê de passamos por determinados processos, porque nos colocamos ainda na condição daqueles que se planejaram para apedrejar aquela mulher, daqueles que se planejaram para apedrejar aquela mulher. E todos nós, em maior ou em menor proporção, somos adúlteros em nossas vidas. Por isso que quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, alguém chega e diz assim, esse Evangelho trata de Judas. Que Judas fez o quê? Judas traiu Jesus, não. Não é o Evangelho de Judas que traiu Jesus. É o Evangelho de alguém como nós, que traiu e que ainda continua a trair. A Jesus? Não. A si mesmo. Porque nós fazemos isso conosco. É o Evangelho de Pedro, que negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Não. É o nosso Evangelho, que até hoje negamos Jesus dezenas e centenas de vezes, quando bate na nossa porta, na condição de nossos irmãos e irmãs, porque o único critério que Jesus falou da redenção, quando ele disse, ao meu lado, no grande dia, você sabe que grande dia é esse? Porque às vezes nós, quando estudamos isso, nós falamos assim, não tem grande dia. Não tem grande dia porque Jesus não vai voltar. E aí nós não compreendemos que, embora Jesus não vai voltar, como muitos esperam, para aquele processo de ressurreição dos corpos, isso ele não vai voltar, o grande dia vai acontecer no processo da transição planetária, quando todos nós haveremos de prestar contas das nossas encarnações, da sequência de nossas encarnações. São muitas encarnações que recebemos a oportunidade de continuar aqui. E aí, nesse momento, nós saberemos se continuaremos aqui ou não, nesse planeta, que irá passar por um processo que nós chamamos de regeneração. Nesse dia, é a simbologia do Evangelho, Jesus diz, ao meu lado estarão aqueles que se ajoelharam, beijaram a Bíblia, louvaram o meu nome. É assim que Jesus fala? Não. Jesus diz, ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando tive fome, de beber quando tive sede, que me visitaram quando preso, que me visitaram quando enfermo e que me receberam quando estrangeiro. Veja vocês que Jesus vai fazer colocações de caridade material e de caridade moral. De caridade material com comer e beber, que é o básico. É o básico. Mas caridade moral, quando ele vai nos orientar acerca da caridade para com os criminosos, para com os desvalidos, com os necessitados, quando ele diz, vieram me visitar quando estive preso e quando estive enfermo. Vocês percebem a complexidade do processo? Jesus não diz que ao seu lado estariam aqueles que o louvaram por toda a eternidade, pelos anos que se sucederam. Ao meu lado estarão aqueles que praticaram a caridade em relação aos irmãos e às irmãs. E por que eu falo isso para vocês? Porque a caridade e o perdão é a essência da mensagem do Evangelho. O que é que Jesus faz com a mulher adúltera? Jesus a pede para seguir. Jesus pratica com ela a compaixão. Vá e não erres mais.
Vai e não erres mais. E quando nós falamos em expiação, eu às vezes escuto pessoas que chegam para mim e dizem assim: fulano está em expiação, está sofrendo muito, está ali, está assim, mas ele está resgatando todos os seus erros. É relativo. É relativo, sabe por quê? Porque nem sempre quem está em expiação está resgatando completamente. Porque às vezes você está em expiação, mas está xingando o mundo, está atormentando a vida das pessoas, não está aceitando o processo. Eu não estou falando aqui que você vai ficar feliz com a expiação. Não. E nem deixar como está para ver como é que fica. Nós falamos que você vai usar de todas as forças para passar pelo processo, mas acima de tudo você vai ter a concepção e entendimento que tudo que acontece em nossas vidas tem uma razão de ser. E você vai entender esse contexto quando você conhecer uma obra que fez aniversário em agosto, 1º de agosto, o livro O Céu e o Inferno, de 1865, que está à nossa disposição gratuitamente a nível digital, e é tão barato para adquirir na nossa livraria. E para aqueles que ainda não, mas nem assim eu posso comprar, tem uma biblioteca. Tudo isso ao nosso alcance. Lá no Céu e Inferno, nós vamos encontrar uma mensagem de uma filha que procura um espírito que fazia muitas curas na época. Ele fazia muitas curas, era um médium que curava. E aí essa filha, ela procura esse médium para curar a própria mãe, que vivia em cima de uma cama e já havia passado por um médico, outro médico, vários médicos. Imagina isso no século XVIII, porque foi no século XIX que Kardec traz a obra. Essa situação da filha deve ter sido do final do século XVIII para o início do século XIX. E aí essa filha, procurando esse médium, ouve do espírito que chega uma mensagem extremamente esclarecedora e diz para ela: minha filha, eu não tenho o poder de curar sem autorização de Jesus. Porque tua mãezinha, aí ele vai contar, me pedes para dar força à tua mãe para concluir sua expiação. Porque tua mãezinha outrora, em uma época da medicina experimental, usou várias pessoas para trazer tormento e sofrimento, provavelmente como cobaias, de fazer experimentação. Tua mãezinha, ao desencarnar, se arrependendo, recebeu a oportunidade de voltar no processo da expiação. Não me pedes para fazer o que eu não posso, curá-la da necessidade que ela tem de passar, mas me pedes e eu posso fazer, para dar a ela força para levar a expiação até o final. E aí nós vamos compreendendo que ele diz uma frase que eu nunca mais esqueci para a minha vida, quando o Espírito nessa obra diz: não há uma só lágrima que caia de vossos olhos, que não tenhais feito verter dos olhos de outrem. Ou seja, você nunca vai chorar as lágrimas que não são suas. Porque se você estiver chorando, essas lágrimas lhe pertencem. Você não vai carregar a cruz de ninguém. Você vai carregar a própria cruz. Um dia eu ia saindo para fazer uma palestra em uma casa espírita, e tem uma obra lá em casa chamada Vinha de Luz. Vocês conhecem Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não deixe faltar na sua casa. Eu acho lindo Otimismo em Gotas, Minutos de Sabedoria, que é inclusive de Carlos Torres Pastorino, que foi espírita. Carlos Torres Pastorino foi seminarista e abandonou lá em Roma, quando o Papa, na época, se recusou a receber o Mahatma Gandhi, porque o Mahatma Gandhi estava de branco. E o Papa não recebia ninguém que estivesse de branco. Então, Carlos Torres Pastorino ficou profundamente decepcionado, voltou para o Brasil, tornou-se espírita, e foi um dos integrantes das equipes de trabalho da Federação Espírita Brasileira. E no seu livro Minutos de Sabedoria tem mensagens de André Luiz. E ele coloca lá o nome, André Luiz. É André Luiz realmente o espírito. E eu acho lindo Minutos de Sabedoria, Otimismo em Gotas e outros livros assim. Mas olha, você precisa ter Emmanuel com as mensagens da coleção, da interpretação do Evangelho. É impagável. Você tem lá Pão Nosso, Caminho, Verdade Viva, Fonte Viva, sempre tem, porque Emmanuel nem sempre vai falar o que você quer ouvir. Mas ele sempre vai falar o que você precisa escutar.
E eu já escutei várias vezes. Eu tenho um amigo que ele diz assim, brincando. Ele diz, olha, nós estamos fazendo um abaixo-assinado para mudar o nome de Pão Nosso. Aí você já assinou? Eu digo, baixo-assinado, eu não estou sabendo. Vocês estão sabendo? Não. Estão sabendo não, né? É porque não existe. Na verdade, esse mudar o nome, ele diz assim, é porque o livro chama-se Pão Nosso, mas quando a gente abre, leva uma paulada que devia ser Pau Nosso. Porque a gente vai abrir e vem uma mensagem forte que vai falar o que a gente precisa ouvir. E aí eu abri um dia, eu ia para uma casa espírita fazer uma palestra semelhante a essa, mais precisamente foi quinta-feira agora, eu ia para Maria Dolores, uma casa irmã, e aí quando eu abri, a mensagem era, que fazes de especial? A pergunta era isso, que fazes de especial? E eu falei a mensagem, e Emmanuel fala que nós recebemos a oportunidade de um conhecimento que muitos não têm. Muitos não creem na reencarnação, muitos não conhecem ou desconhecem totalmente os processos das obsessões. Muitos passam por testes sem nem perceber o processo em que estão vivendo. E nós temos a oportunidade de conhecer os processos da realidade da vida espiritual. Mas a pergunta de Emmanuel, que não quer calar, é: que fazes de especial com o conhecimento que tens? Muitas vezes não aplicamos nem às nossas vidas. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parábola, que é a parábola do mal-rico e Lázaro. É a parábola do mal-rico e Lázaro. Por que essa parábola é tão interessante? E Kardec faz um trabalho com ela extremamente importante. Primeiro porque os evangelistas chamam parábola do mal-rico, parábola do rico e Lázaro. Kardec não chama parábola do rico e Lázaro. Kardec chama parábola do mal-rico e Lázaro. Por quê? Nem todo rico é mau. Nem todo pobre é bom. Nós não podemos analisar as pessoas pela sua condição econômica, pela sua condição social e nem pela sua condição sexual. Nós não podemos fazer juízo de análise das pessoas por esses processos. Cada um é um. Existem muitos ricos que são pessoas voluntariosas, são pessoas que buscam fazer o melhor. E existem pessoas, independente das condições em que se encontram, em processos complexos. Por isso Kardec chama parábola do mal-rico e Lázaro. E por que essa parábola é tão pouco trabalhada nas igrejas católicas e evangélicas protestantes? Porque a parábola é uma parábola do mundo espiritual. Porque Lázaro era alguém que havia desencarnado. E Jesus conta que ao desencarnar Lázaro, que era um homem que vivia em extrema dor e sofrimento, o mal-rico é o único que não é nominado na parábola, ele não nomina, provavelmente muitos de nós, provavelmente nos encaixamos na condição do mal-rico, e quando eu falo aqui de riqueza, são muitas formas de riqueza, mas o mal-rico da parábola, Jesus conta que ele vivia vestido de linho e púrpura, e só isso já é o suficiente para você compreender que Jesus queria dizer assim, ele era um bilionário. Para a linguagem de hoje, era um bilionário. Por quê? Porque naquela época, quem se vestisse de linho e púrpura, a púrpura era extraída dos moluscos no mar. E apenas poucas pessoas eram capazes de tingir o linho com púrpura. Então Jesus diz, ele só se vestia de linho e púrpura para dizer que ele era muito rico, e ficava Lázaro, mendigo, coitado, sofrendo, esperando se alimentar das sobras que caíssem do prato de quem? Do rico. Lázaro só queria se alimentar das sobras do prato do rico. O que caiu no chão, que ninguém quer. Meu Deus, parece que eu estou vivendo hoje. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu tenho um hábito de andar muito. Primeiro, porque eu preciso. É bom para a minha pressão. Então, eu gosto de andar. Segundo, é muito econômico. Eu, às vezes, vou resolver alguma coisa no shopping. Aí eu encontro, às vezes, Marlis. Eu encontro alguns amigos. Aí eu, às vezes, vou resolver alguma coisa. Aí eu deixo meu carro num lugar, numa rua. Aí eu já deixei perto do Carrefour. E fui andando até o Shopping Recife. E no caminho eu passei pelo Hiper Bom Preço. Eu disse, pronto, eu vou passar por aqui para cortar caminho e já vou olhando as coisas. E eu vou andando. Mas olha, gente, quando eu vou andando, eu encontro famílias nas calçadas, nas ruas, em condição de miserabilidade. É muita gente em condição de penúria mesmo. Crianças, idosos. E você fica olhando assim, meu Deus, parece incrível. A parábola é hoje.
A parábola é hoje quando Jesus disse: ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive sede. São pessoas que vivem em casas, nas calçadas. Sabe como é a casa? É carrinho de bom preço. Um pega um carrinho de bom preço, bota um papelão aqui, esse está no artigo de luxo. Um dia eu estava caminhando pela Avenida Boa Viagem. E aí, do lado que eu estava caminhando, eu contei 9 pessoas dormindo na calçada no final da tarde. Eles cobrem até o rosto com um lençol. Imagina quando chove. Imagina quando chove, quando faz frio. As pessoas olham e dizem assim: é vagabundo. Porque nós julgamos e nós já aproveitamos e condenamos. É vagabundo, é um mau exemplo. Quando as pessoas de classe média ou classe mais alta dizem assim: fulano está com depressão, que é uma doença grave, que requer tratamento material e espiritual. É um processo complexo, não é nosso tema. Mas quando é uma pessoa que está na rua, ninguém diz que está em depressão, ninguém diz que tem uma angústia, que tem uma aflição. É preguiçoso. Vai chamar para isso para ver se faz? Julgar é muito fácil. Nós encontramos hoje pessoas numa condição complexa de miserabilidade. E essas pessoas, quando nós passamos por ela, a impressão que dá é que nós estamos negando Jesus, porque Jesus se faz presente na figura de cada uma daquelas pessoas que estão ali. E nós encontramos pessoas caídas, e quando falamos de caídas, não é só caídas do ponto de vista econômico e social. Tem pessoas caídas na tristeza, no fracasso, em vários processos complexos. E nós vamos caminhando pelas pessoas e vamos adquirindo dentro de nós uma insensibilidade. É uma insensibilidade mesmo. Eu chamo isso de espírita de caridade de hora marcada. Você sabe o que é espiritismo? Com caridade de hora marcada? É assim, bom, eu vou para a campanha do quilo. E tem muita gente maravilhosa, eu sei disso. A maioria da campanha do quilo são pessoas que abrem mão do domingo, abrem mão de outros dias em outras casas, onde tem a campanha, e abrem às vezes o domingo inteiro. Hoje, quando eu voltava de Olinda, de uma casa espírita, 17 horas tinha gente ainda com a sacolinha da campanha, lá na Agamenon. E aí, mas o espírita de hora marcada, ele faz assim: olha, meu dia de caridade é aquele. Pronto, acabou. Então, o dia de caridade era aquele, a caridade é só na casa espírita. Olha, na casa espírita é impressionante. Em qualquer casa religiosa, as pessoas são tão amáveis. É um sorriso que dá para fazer comercial de creme dental. É aquele sorriso lindo, mas às vezes quando vai lá para fora, já se transforma, já deixa cair a máscara. Nós somos às vezes religiosos de hora marcada. Por isso que nós falamos, às vezes tem muito cristianismo sem Jesus, e espiritismo sem Jesus e sem Kardec. Porque nós observamos as pessoas caídas, às vezes até se brincar, passamos por cima. Eu não estou pedindo para você colocar as pessoas em casa, mas o que nós podemos fazer mais? Quando, por exemplo, o Lar de Clara, com esse trabalho junto às crianças, esses espíritos que reencarnam e que precisam receber essa assistência espiritual, porque eu tenho certeza que todos aqui, que são pais, que são mães, que são filhos e filhas, sabem que você não sabe quem é o filho que está na sua casa. Você sabe quem é? Quem foi? Eu, às vezes, vejo crianças e eu olho para as crianças e eu morro de rir, porque às vezes eu vejo uma criança que, quando ela vê um gatinho, ela beija e abraça. Mas tem outra criança que pega ele pelo pescoço e quer quebrar. Você já vai olhando e dizendo assim: meu Deus, até já dá para imaginar quem foi esse. Já dá para perceber um pouquinho dele de vidas passadas. Você não conhece, não, na sua casa? Quando você tem um conhecimento da reencarnação, você percebe que seus filhos não são seus filhos tão exclusivamente. Nossos filhos são espíritos. O primeiro compromisso nosso é trazê-los para a evangelização. Trazê-los para a evangelização. É mais importante do que levá-los para a escola acadêmica, para a faculdade. E aí eu falo isso, as pessoas riem. Porque não, peraí, pelo amor de Deus, eu prefiro meu filho formado em médico, em advogado, em isso, em aquilo, do que levar ele para a evangelização. Eu não estou dizendo que ele não vai se formar. Eu estou lhe dizendo que, para o espírito imortal, o conhecimento do evangelho é mais importante que o conhecimento acadêmico. Porque o conhecimento do evangelho pode libertar aquele espírito de futuros processos complexos de resgate. Além do mais, eu já vi jovens que se suicidaram. Se suicidaram com uma decepção, com uma frustração. Houve uma jovem na Argentina que se suicidou porque o pai não deixou ela assistir o show do Guns N' Roses.
Ah, você não vai não. Ela foi lá e se enforcou. Porque não sabe ouvir não. E nós vamos aprender a ouvir não, a enfrentar dificuldades e a enfrentar frustrações com o Evangelho em nossas vidas. Porque o Evangelho nos fortalece para os processos que vamos vivenciar. E esse Evangelho, associado ao conhecimento espírita, é fundamental em nossas vidas. E onde é que nós os adquirimos? Na casa espírita, através do processo da evangelização infantil. Nós não sabemos os espíritos que estão chegando. E eu digo assim, olha que trabalhar as crianças ainda é fácil, porque todas as empresas gostam de investir em criança, porque elas querem ter sua imagem associada a crianças. Mas ainda mais complexo é quando observamos a terceira idade, quando observamos as pessoas nos abrigos. Eu tive no abrigo espírita, terça-feira, Batista de Carvalho. Aí eu tive lá com as velhinhas. E eu conversava com uma, conversava com a outra. A mais falante que eu encontrei lá tinha 104 anos. Ela era de 1914, era mais durinha. Tinha uma que eu olhei para ela e disse, meu Deus do céu, como ela ainda está na carne. Era tão magrinha, mas tão magrinha, que o braço dela era da espessura do meu dedo. E ela olhava com o bracinho, ela não estava nem me vendo. Ela estava olhando para cima e falando com alguém, já se preparando, eu acho. Ela olhava assim para cima, o bracinho levantado, várias deitadas, porque às vezes a dificuldade de trabalhar com a terceira idade, nenhuma empresa quer investir porque não quer ter sua marca associada à terceira idade. Não, minha empresa não se associa à velhice. A minha marca quer se associar a jovens, à juventude. Vejam vocês a dificuldade. Nem Corega quer associar a sua marca velho. Nós precisamos compreender a necessidade da busca dessa evangelização num contexto mais amplo, para termos o nosso tempo também associado a visitar nossas crianças, nossos idosos, as pessoas que se sentem abandonadas. São tantas pessoas que se sentem assim nos abrigos. Na casa espírita, que muitas às vezes dizem, mas porque a espírita tem que estar indo para abrigo, tem que estar indo para o hospital, porque a sua interação em todo esse processo estabelece na sua vida um parâmetro no coração do sentimento da compaixão em relação a seus irmãos e irmãs. Você vai aprender a se perdoar. E só se perdoa quem perdoa. Se você não perdoa, você não se perdoa. Por isso que na parábola do mal rico, quando o rico morre, o rico vai, sabe para onde? Na parábola que Jesus conta, vai para o inferno. E o Lázaro vai para o céu. Quando chega no céu, Lázaro, e Jesus, para simbolizar, diz que Lázaro se encontra com o pai Abraão, porque os hebreus chamavam Abraão de pai, o patriarca. Então Lázaro está lá com Abraão, e o rico no inferno diz assim, meu Deus do céu, eu não sabia que era assim. E Lázaro molha os dedos na água e vem aqui para molhar meus lábios, porque eu estou ardendo no fogo. Isso é uma simbologia. Mas Jesus está contando que eles estão lá no mundo espiritual. Por isso que essa parábola não é contada entre nossos irmãos evangélicos e também não entre os católicos, porque fala do mundo espiritual. E Jesus dá nomes. Lázaro, Abraão, só não dá o nome do rico, porque o rico pode ser muita gente. Aí Jesus não nomina. Aí quando chega lá, ele diz assim, Lázaro, Abraão olha para ele e diz assim, meu filho, Lázaro passou toda a vida sofrendo e vós na riqueza. Lázaro hoje está tendo sua recompensa e você é a sua. E você é a sua. Porque quando Lázaro estava do seu lado, que queria só se alimentar das migalhas, e eu olhando para isso, eu estou lembrando de nossas vidas caminhando nas ruas e encontrando as pessoas assim. Parece que está falando para a gente. E aí, sabe o que é que o rico diz? Ô pai Abraão, manda Lázaro ou alguém de entre os mortos falar para a minha família que está lá, para os meus irmãos, para o meu pai, para que eles não passem por esse processo. Sabe o que é que Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os médiuns. Assim como nós aqui também temos. E eu entendi por que ele diz isso. Porque quando o rico pede para que um morto apareça lá para falar com eles, eu lembro muito de um conhecido meu que diz assim, eu disse, ele é evangélico, eu disse para ele assim, olha, e se tua mãe um dia se materializasse
na tua frente, eu diria, vá de retro, Satanás. Ou seja, nem materializando a mãe dele, ele acreditaria que seria a mãe dele. Então, se você vê o fenômeno, se você vê, isso não quer dizer que você vai acreditar. Por isso que Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas. E hoje nós podemos falar, nós temos Jesus. Nós temos a mediunidade, que nos traz os ensinamentos do mundo espiritual. Porque quando eu abri a mensagem de Emmanuel, quando diz, que fazes de especial? Eu associei imediatamente essa parábola. Por quê? Porque o rico se arrepende. Se arrepende do seu coração enrijecido. A riqueza é uma das provas dos testes mais difíceis. Porque às vezes exacerba em nós o orgulho, a vaidade, o abuso, a intolerância. Quantas pessoas não se acham melhores? Eu ando com o meu Celtinha na rua e as pessoas chegam naqueles carros que eu não sei repetir nem o nome. E quase passam por cima. Um dia eu vinha na minha faixa, uma pessoa saiu da faixa dela, jogou em cima de mim. Aí mais na frente ele parou, olhou assim para mim. Eu disse, não, está tudo bem, seu carro é melhor, você tem a vez. É o tamanho do carro que dá a vez, mas parece que é. Porque às vezes as pessoas só faltam jogar em cima de você. E quem não já ouviu uma frase famosa? Você sabe com quem está falando? Quem nunca escutou isso em algum lugar? Eu chamo de autoridades. Não são autoridades, são autoridades. Você sabe com quem está falando? Aí, nesse processo, está lá o rico ardendo nas zonas inferiores e pedindo a Abraão para enviar alguém. Aí Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. Eu vou perguntar a vocês, e nós temos quem? Nós temos Jesus, os médiuns sérios, o nosso Chico Xavier, o nosso Divaldo Franco, tantos outros médiuns, cujo trabalho nós reconhecemos. Se você ler uma obra de Chico Xavier hoje, por mês, em 30 anos você não lê Chico Xavier. Lendo uma por mês, em 30 anos você não lê. Mais de 400 livros psicografados. Mas, às vezes, nós preferimos ler ficção. E quando eu falo de ficção, é assim. Com todo o respeito que eu tenho a alguns autores que se dizem espíritas, eu tenho o maior apreço pelas obras de Zíbia, as primeiras. Amor Venceu, Laços Eternos, obras que realmente têm um conteúdo profundo. Mas depois a coisa ficou tão estranha. E sem querer julgar, se é para ler ficção, é melhor você ler Harry Potter. Aí você vai lá e lê, é melhor. Porque nós temos uma literatura ampla no trabalho com a mediunidade. Nós não temos, mas o que nós fazemos de especial com o que nós recebemos? O conhecimento do perdão, da compaixão, para com nossos irmãos e irmãs em situação difícil. Porque só pode se perdoar, meu irmão e minha irmã, quem verdadeiramente perdoa. Eu ando em muitas casas espíritas e eu vejo a dificuldade que muitas pessoas têm em perdoar. E quem não se perdoa e quem não perdoa, não consegue se perdoar também. Eu vou finalizar, porque chegou o horário. Eu vou finalizar com uma frase sobre o perdão, que eu ouvi em uma música, eu nunca mais esqueci. Porque, na minha opinião, essa frase retrata o perdão à luz da doutrina espírita. O verdadeiro perdão, como nos ensinou Jesus. E é uma música de um cantor evangélico protestante, chamado Sérgio Lopes. Ele diz assim: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é perdoar com o coração. Mas quando o coração perdoa, é fácil perceber. Pois o coração é fruto, é reflexo, é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Porque o perdão é esse sentimento que você vai permitindo que envolva a sua vida quando o seu olhar para o seu irmão e a sua irmã verifica nele ou nela a condição da ignorância, a condição do desconhecimento da realidade do mundo espiritual que hoje você tem. E se ele ou ela não tem, você vai perceber que precisa perdoar para se desligar, para se desvincular desse processo. Porque
nesse processo do ódio, da falta de perdão, quem sofre é você. É uma frase que diz que o primeiro a se beneficiar do perfume é o frasco que o contém. O primeiro a se beneficiar do amor é aquele que ama. O primeiro a se beneficiar do perdão é aquele que perdoa. Por isso que perdoar é esse gesto tão importante. Mas perdoar não é o meio perdão. Porque o meio perdão... Vocês conhecem o meio perdão? O meio perdão é assim. Eu perdoo fulano, mas eu tenho fé em Deus que um dia Ele vai responder. Que uma carreta vai passar por cima e vai ficar só os pedaços. Mas eu perdoei. Eu perdoei fulana, mas olha, Deus é justo. Vai morrer definhando em cima da cama, mas Deus sabe que eu perdoei, Ele sabe que não perdoou. Porque perdão não é vingança. Perdão é compaixão. Mas é compaixão com meus irmãos e irmãs, é compaixão para conosco. Porque quando você perdoa, você é perdoado, conforme a única prece que Jesus nos ensinou quando disse: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. Que as bênçãos do Evangelho de Jesus envolvam nossos corações, para que nossos corações se sensibilizem com os nossos irmãos e irmãs em processos complexos de expiação, para que dentro desses processos nós possamos associar a ação à oração, muita paz para todos e todas.